Se eu te falasse que o número XPZ é um número altíssimo, você não teria ideia do que estou falando, pois não há referência em você do que seja XPZ. Mas se eu te falar que 100 é um número altíssimo, você sabe que a referência são todos os números inferiores, 99, 98, 97, até chegar em 3, 2 e 1. Consideremos que Deus é o maior de todos. Maior obrigatoriamente implica na existência de menor. E sabendo que Deus está em tudo e não existe nada além dele, sua própria existência incausada tem como possibilidade de expressão todas as escalas de consciência, desde cima até embaixo. Como eu já disse anteriormente, não existem folhas sem raízes. Temos então éter, ar, fogo, água e terra. Ou então, semideuses, asuras, humanos, animais, espíritos famintos e seres infernais. Ou Sahasrara, Ajna, Vishuddha, Anahata, Manipura, Svadhisthana e Muladhara. Tudo que pode ser imaginado, pensado, ouvido, visto, sentido, experimentado ou tocado no campo da manifestação está em algum ponto dessa escala, que se estende do mais alto e sutil até o mais baixo e grosseiro. Imagine que todas essas infinitas formas de manifestação são como vitrais representando suas formas e papéis nessa grande escala universal. Desde os semideuses, humanos, animais, minerais, objetos inanimados, até um verme infernal. Todos estes são representações do Altíssimo e seu desenvolvimento até os campos mais baixos da existência, onde reside o seu aterramento. Mesmo se eu organizar todos estes em seus respectivos lugares, inserindo incontáveis formas de expressão nessa escala, elas não têm qualquer tipo de luminosidade própria. São matéria inerte e morta, sem vida. Mas a luz do Absoluto, que reside fora deste espectro da manifestação, brilha iluminando todos os vitrais, dando cor e vida a cada um deles. É aqui que a aparente separação ocorre. Cada vitral tem seu próprio formato de contenção dessa luz, funcionando como se fosse um vaso, que retém parte da luz recebida dentro de seu próprio campo de percepção. É por isso que 4 vitrais, lado a lado, mesmo recebendo exatamente a mesma fonte de luz, parecem ser separados e expressam suas próprias individualidades aparentes. Cada vitral tem em sua constituição uma cópia do funcionamento do universo. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Portanto, cada vitral receptor de luz tem a mesma escala do macrocosmo contida em seu microcosmo. Você, que é uma cópia da manifestação universal, tem em si mesmo as escalas que partem desde os aspectos mais altos e sutis até os mais baixos e grosseiros. Você e o universo são idênticos, pois são filhos da mesma luz. Talvez a ideia de ser infinito e completo, dentro de outro universo infinito e completo, possa parecer absurda do ponto de vista da mente, mas não do ponto de vista do absoluto, que não é nada e ao mesmo tempo dá origem a tudo. Falando nisso, vamos voltar para a escala universal. Não importa quão alto um semideus esteja,
ele nunca alcançará a perfeição absoluta. Ele pode ser 99,999999999% perfeito, mas nunca será absolutamente perfeito. Não importa quão baixo um demônio esteja, ele nunca alcançará a imperfeição absoluta. Ele pode ser 0,000000001% perfeito, mas nunca será absolutamente imperfeito. É impossível que qualquer ser escape desta escala, pois ela é a própria manifestação aparente do absoluto, que contém tudo, mesmo sem ser contido por nada. A única coisa que transcende este mundo ilusório, feito de sofrimento e insatisfação, é a própria luz que o ilumina. A luz ilumina lá em cima e sai lá embaixo intocada, imaculada e pura, pois nenhuma cor ou formato pode alterar a sua natureza original. Vamos voltar à aparente individualidade dos seres manifestos. A luz que ilumina a sua existência ilumina em ti o seu centro de bem-aventurança, que ilumina o intelecto, que ilumina a mente, que ilumina o corpo energético, que ilumina o corpo físico. Portanto, esta luz absoluta que parte de cima põe em funcionamento a sua percepção individual de ser um ser no mundo. O que acontece geralmente é que este indivíduo, iluminado pela luz, acredita que é a própria fonte de sua consciência e seus movimentos mentais. Direcionando a sua atenção para fora, através do intelecto e da mente, ele vê um mundo de aparente multiplicidade separada dele mesmo. E então, utilizando sua escala de expressão, passa a vida transitando entre os pontos superiores e inferiores de sua consciência divina. Ele nunca poderá escapar do mecanismo da manifestação, por estar preso entre dois pontos que nunca alcançarão o absoluto anterior a eles, a não ser que... Antes de falar disso, vamos conferir o motivo pelo qual o mundo manifesto é feito de sofrimento. Assim, fica mais fácil de entender. Lembra que mesmo o maior dos seres celestiais ou semideuses nunca poderá alcançar 100% de perfeição? Isso acontece pois o único 100% é aquele anterior a qualquer manifestação, o absoluto, a luz do mundo, o tal, silêncio, vazio, inefável. Portanto, mesmo o maior dos maiores, enquanto em forma de expressão, estará para sempre destinado a ser incompleto, pois existe uma fração impossível de ser obtida, pois ela é anterior à manifestação deste mesmo. A sensação de incompletude é inerente à manifestação de todos os seres, pensamentos e noções. Da mesma forma, o menor dos seres, enquanto em forma de expressão, nunca poderá ser tão baixo a ponto de se desprender da sua fonte divina e imaculada. Por mais que tente se afastar de Deus ou de suas expressões superiores, está destinado a ser incompleto eternamente, pois sempre haverá uma fagulha do Altíssimo iluminando seu coração. Desta forma, todos os seres manifestos estão presos ao sofrimento da separatividade inerente à própria manifestação. Sempre haverá um vazio existencial, causado pela separatividade provocada pelo distanciamento da fonte original, mesmo que seja mínimo. Todos estão presos nessa rede kármica de causalidade,
sempre transitando entre os seus aspectos sutis e grosseiros, sem nunca saírem por nenhuma extremidade. É impossível que qualquer ser escape desta ilusão de separatividade, pois a única coisa capaz de entrar e sair desta rede de aparente manifestação ilusória é a luz que a ilumina. Somente a luz imaculada, vinda do Altíssimo, pode percorrer todos os seus aspectos sutis e grosseiros, mantendo-se pura em sua saída. E como o ser aparentemente individual e preso nessa roda de nascimento, sofrimento e morte pode permitir que a luz passe por si sem interferências, sendo um com a luz? É necessário que todos os seus aspectos grosseiros sejam transmutados em suas versões mais sutis, fazendo o caminho de volta, dissolvendo terra em água, água em fogo, fogo em ar e ar em éter. É preciso subir todos os degraus em direção a Deus, se aproximando o máximo possível da sua expressão divina e graça para com todos os seus irmãos. É necessário se tornar uno com o Pai, ser expressão da mais pura luz imaculada. É necessário ser luz única, mas que ilumina a todos. Os centros de energia inferiores, que são causa dos movimentos egoístas de disputa, desejo, cobiça, luxúria, avareza, violência, etc., são os mais opacos, que retêm a maior quantidade de luz, não deixando que ela passe livremente, direcionando ela para a ilusão da separatividade. Os centros de energia superiores, que são causa dos movimentos transcendentes de percepção da realidade, clareza de visão e conexão com Deus, são os mais cristalinos, que permitem a maior passagem de luz, deixando que ela passe livremente, mas ainda na ilusão da separatividade. É necessário escalar até os centros de energia superiores para ter clareza de visão. Mas mesmo os semideuses ainda estão presos em suas próprias noções de separatividade celestial. De nada adianta a luz passar cristalina apenas por cima, se os centros opacos inferiores não estão sendo iluminados. Se não é possível sair por cima e nem por baixo, a luz precisa ser direcionada no exato ponto central, onde os dois opostos se anulam. É hora de celestiais e demônios se unirem na fronteira que os separa, no ponto em que a batalha cessa, a hora em que todos são unidos em sua fonte original. Naquele ponto acessível aos celestiais e aos demônios. Naquele ponto onde apenas o amor existe, no centro, no coração, na fonte de toda a equanimidade. Nem anjo, nem demônio, nem humano, nem animal, nem certo, nem errado, nem santo, nem pecador, nem sábio, nem ignorante. Apenas amor. O tempo inteiro era amor. A luz que ilumina tudo é feita de amor. E até que seja um com esta luz, não poderá se perceber como ela. Seja como a luz que a tudo ilumina, sem distinções. Ame teu irmão como a ti mesmo, pois a luz que o ilumina é a mesma que ilumina teu coração. E aí, só então, ela o atravessará pelo centro, deixando para trás qualquer noção de individualidade. E assim, você se perceberá como aquilo que sempre foi, a luz do Absoluto. A luz que entra por cima é a mesma luz que sai por baixo, e você é apenas ela, intocada pelas aparências de um mundo manifesto.
intocada pelas aparentes graduações de um estado altíssimo e outro inferior. É por este motivo que diferentes sábios de incontáveis eras foram capazes de dizer: eu sou a luz que ilumina o mundo, e tu também é. Pois essa luz, que ilumina um vitral específico e passa livremente por ele, é exatamente a mesma luz que passa por todos os outros recipientes, iluminando as suas experiências de vida. Essa luz é completa em si mesma, mesmo quando percebida por uma aparente limitação ilusória do intelecto. Ela está fora do tempo, roda de nascimento, causalidade ou rede kármica. Quando o intelecto cessa e os movimentos egoístas do desejo e apego são fundidos no centro do coração, deixando que a luz do absoluto brilhe sem interferências, passando por ti, cima e baixo se tornam um só. E então, há apenas um, anterior mesmo àquele Deus Altíssimo. Para isso, o coração direciona amor para o reino inferior, da disputa externa, que é transmutada em disputa interna. Os dois agora são um só. A união da força da disputa dá poder à expressão transcendente, e a jornada em direção ao reencontro com Deus inicia. Depois, a energia do desejo é transmutada em desejo por Deus e sua graça. Os dois agora são um só. A força do desejo, agora direcionada para a conexão com Deus, dá força ao último movimento, que precisa ir o mais baixo possível para subir em direção à liberação. A energia do amor agora varre as profundezas da máxima expressão animalesca, egoísta e inconsciente, levando-a para cima, em direção ao reino celestial. O mais baixo dos baixos faz sua trajetória mais longínqua em direção aos céus, e quando trazido acima, é visto como idêntico ao reino celestial. Finalmente, os celestiais, com seus 99,9999999% de expressão perfeita, podem se unir com os infernais e seus 0,0000001%, pois são idênticos em sua inconsciência. De um lado, a inconsciência do êxtase sutil e celestial, e do outro, a inconsciência do êxtase grosseiro e material. Quando os dois êxtases dissolvem em um só, revelando-se idênticos, toda a cadeia de eventos é quebrada. Se céu e inferno são idênticos, significa que nunca houve nada entre eles. Nunca houve separação alguma. Todos os reinos e graduações precisavam de seus dois extremos opostos para existirem em sua escala universal. Se nunca houve nada entre céu e inferno, não pode-se dizer que essa aparência que restou seja cima ou baixo. Ela apenas é. Nem pode ser chamada de aparência, pois na ausência de qualquer coisa além de si mesma, não há referência. É aquilo que transcende qualquer definição, pois aqui qualquer separação foi rompida, e onde parecia haver uma infinita rede intrincada entre o mais alto e o mais baixo, só há silêncio. Nenhuma comparação é possível aqui. Tudo foi transcendido. Não há mais altíssimo e aterramento. Não há mais Deus ou demônio. Finalmente, a luz que entra é a mesma luz que sai. E quando a entrada e saída são idênticas, não há entrar ou sair. Não há cima ou baixo. Não há paraíso ou inferno. Apenas há.
Sem o topo e sem a base, todo o caminho intermediário é extinto. Todo aquele espectro de manifestação aparente, desde cima até embaixo, foi suprimido em uma única realidade. Lembra que eu disse que você é uma representação microcósmica do todo? A sua mente também é. Todos os pensamentos só existem nessa escala. Toda e qualquer ideia ou noção só pode ser encontrada entre esses dois aspectos. Quando o superior é visto como idêntico ao inferior, onde há escalas. Não há graduações, não há níveis, não há tempo, karma, nascimento, morte ou qualquer diferença entre dois imaginários pontos e suas distâncias conceituais. Na ausência de mente, na ausência de corpos, na ausência de universo, na ausência de altíssimo e inferior, na ausência de qualquer comparação, de qualquer referencial, quando há apenas uma única luz, que nem entra e nem sai. Apenas o absoluto existe. Just like you, just like you. For how long must I wait? I know there's something wrong. Your concrete heart isn't beating, and I've tried to make it come alive. No shadows, just red lines. Now I'm here to rescue you. Inside my head, so loud and clear, you're screaming, covered up with a smile I've learned to fear. Just sunshine and blue sky is the surrogate for living here. Come fire, let it burn and love come racing through. Against the wind, I will move fast, I will move slow.